Saudações a você que chega aqui no nosso áudio aula. Inicialmente, ele é publicado, elaborado no contexto do site AMF, e este áudio em específico tem a numeração de 002 do curso de formação do aprendiz maçom. No áudio anterior, portanto, 001, fizemos um panorama e indicamos um roteiro que você certamente que passou pelo áudio anterior, pela audioaula, está agora chegando de modo contextualizado neste. Seja muito bem-vindos e seja muito bem-vindo no singular. Nós, então, fizemos um roteiro, que seria o objetivo do ensino, e neste roteiro nós temos lá aproximadamente 12 tópicos. Deixa eu conferir aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tópicos. A título só de contextualizar, vou falar os 10 tópicos, mas vou cuidar apenas de aprofundar a introdução. Nós temos, então, nos tópicos grau de aprendiz maçom. Esse texto ele está na página do amf3.org, na aula de introdução geral. O grau, você pode baixá-lo em Word, copia e cola no Word, e pode fazer a impressão dele para seguir esse roteiro. O grau de aprendiz maçom seria o primeiro bloco de temas. Depois teríamos a iniciação, os símbolos, a origem, ou das origens da maçonaria, a história da maçonaria, como é que ela se organiza, ou a organização política e social, o ritual, o esoterismo, a filosofia e as instruções. Hoje, especificamente, sobre aprofundando a entrada, o grau de aprendiz maçom. O aprendiz, aqui vou ler, o aprendiz deve saber que ingressou em uma escola de sabedoria. Que o objetivo do homem maçom é a fazer com que o espírito domine a matéria. Que o homem maçom deve dividir, ou melhor, deve envidar todos os esforços. Eu teria que ver se é envidar ou olvidar todos os esforços, no sentido de ser um super-homem. Que a maçonaria propugna o desenvolvimento da humanidade, que para atingir esses objetivos, a maçonaria se utiliza de símbolos de sua própria origem, de sua história, de sua organização, de seu ritual, do esoterismo, da filosofia e da instrução. Ou seja, aqui engloba todos os outros tópicos. Neste primeiro tópico, o aprendiz deve saber que ingressou, nós temos que considerar algumas questões culturais, porque é o seguinte: se você não for bem introduzido, você será, digamos assim, você irá fazer os próximos passos de um modo capenga, de um modo... Você vai arrastar o processo. E é importante, então, ser bem ensinado nessa primeira fase, para que você depois crie um ritmo e uma estrutura de trabalho, de estudo, reflexão, meditação, que irá te produzir os benefícios que se almeja e que se deseja de uma pessoa que participa deste grupo. Se você entra num processo que eu chamaria de enviesado ou mal introduzido, você depois deixará de ver certas qualidades exatamente porque o primeiro passo foi dado errado. Você, nesse momento, deve estar fazendo alusão, com toda a razão, ao processo escolar.
Eu, por exemplo, tenho plena consciência que, por motivos históricos, a escola pública a qual eu estudei, eu nunca tive bons professores, a escola básica. Mas depois eu tive uma plena consciência que eu tive professores super qualificados no curso de teologia pastoral que eu fiz na congregação dos irmãos maristas, grupo ao qual eu tenho uma gratidão extraordinária em função disso. E, ao contrário, eu tive professores, por exemplo, de português, que claramente não davam conta de administrar aqueles processos da forma como eles estavam. Portanto, não se trata apenas de uma incapacidade de este ou aquele professor, mas tinha também fatores de grupo, de conjunto. Lembrando que eu tive, na oitava série, uma excelente professora de matemática, por exemplo, pessoa a qual eu gosto muito até hoje, tenho boa memória dela. É uma pena que eu não a tive desde a quinta série, por exemplo. E mesmo naquele contexto, hoje eu identifico claramente um professor, o efeito negativo que os professores ruins fizeram em minha vida. É uma professora de história excelente, então eu tenho hoje uma boa qualificação em história em função disso. Obviamente que os meus cursos posteriores contribuíram. Uma professora de geografia, ao seu método, também conseguiu me ensinar bastante coisa. Mas eu quero dizer, com toda essa exemplificação, que se você não for bem introduzido, é como você não, nos passos seguintes, você não irá aproveitar o que tem de positivo. Isso não é exclusivo para este grupo, isso vale para qualquer outro processo de formação que você venha participar. É preciso reconhecer este momento, de que ele é importante, porque negar este momento, atropelar este momento e não percebê-lo já consiste no não aproveitamento dos momentos subsequentes. Pois bem, então, se na escola pública da sua cidadezinha ou da grande cidade, você se dá conta de que é preciso ter uma boa escola, é sinal também de que você precisa ter uma boa formação também neste grupo. E aí a maçonaria oferece uma experiência de formação que não é comum ao seu público. Pessoas não muito jovens, ainda que temos pessoas jovens, que fizeram uma escola aí pelos anos 90, e nestes anos 90, por exemplo, são poucos que tiveram a experiência com sociologia e filosofia, por exemplo, e mesmo quando tiveram essa experiência, seja na educação básica, seja no curso superior, você não, não teve a devida contextualização da disciplina. E, em geral, você, por uma série de fatores, certamente não consegue ver a amplidão que é movimentos culturais como o iluminismo. Eu vou postar nessa mesma página aqui, desta audioaula, eu vou postar o texto O que é esclarecimento? É do filósofo Immanuel Kant, provavelmente algo aí 1700, vamos tomar aqui 1720 como referência. E no texto nós teremos a data específica. Esse texto explica, então, o que é esclarecimento. Esse texto ele é a chave mais fundamental e importante para você entender o que é maçonaria. Eu fico vendo pessoas sem cultura nenhuma, sem cultura chamada universal nenhuma, questionando, criticando a experiência maçônica, e é bizarro, porque eu sempre achei que você precisava conhecer
para você poder falar mal da coisa. E tem gente que vai em plena seriedade nos YouTubes e questiona e falam mal dos da maçonaria, mas não conhece nada. Ou um ou outro que diz o seguinte: olha, você precisa chegar no grau 33, porque aí você vai saber o que é a maçonaria. Horas, bolas, você, para essas pessoas, não adianta você dizer você já começou entendendo errado o que é a maçonaria, porque não existe essa ideia de que o grau 33 é o suprassumo de toda a maçonaria. Existe materiais didáticos, por exemplo, que se utilizam dentro da maçonaria, e um deles tem esta organização chamada em graus que chega ao 33, e que você não é toda a maçonaria. Então, não há ali um segredo cabeludo que só neste grau 33 você chega, que você tem. Então, é uma prova, é aquele indivíduo que não sabe do que está falando, mas ele quer ganhar de você, mesmo se você disser, olha, eu conheço os 33 graus e é mentira sua. Ele vai inventar alguma coisa a partir dessa afirmação que eu fiz para dizer que ele sabe mais do que eu. É impressionante que com essas pessoas não tem conversa. Deixemos ela aí e remetemos elas a este texto, o que é esclarecimento na percepção do filósofo Immanuel Kant. O filósofo Immanuel Kant é um filósofo, um professor como eu, um dos primeiros, inclusive, a viver do magistério aí da filosofia. Isso é uma outra história. Como nós também vivemos do magistério, ensinamos filosofia e filosofia maçônica, por que não? Então, no interior, na cidade interior, ter acesso a esta cultura que aqui o aprendiz precisa saber, que é uma escola de sabedoria, é uma coisa muito rara, porque você não tem acesso a isto, por incrível que pareça. Conhecer quem foi Diderot, D'Alembert, esses enciclopedistas, ou conhecer o texto do Immanuel Kant é uma aberração. Eu sou professor de curso de teologia e eu já tive evangélicos que chegaram na sala e entraram em pânico, porque como assim? Um católico vai dar aula para mim? Eu achei que teria que ser, era só pastor. Ou, então, é um nível muito raso de compreensão de cultura. E ainda nós temos, com os meios de comunicação, uma vulgarização negativa, uma difamação, e como toda difamação é assentada na ignorância, então, se por um lado as pessoas não têm acesso à cultura escolar, não estou dizendo nenhuma coisa extraordinária, se você lá na 7ª série, na 8ª série, ou nas séries finais do ensino médio, você estudou movimento iluminista, esse período aí, o romantismo, não é nada de extraordinário, estou falando de uma coisa escolar. Se você estudou isso, é só você transpor tudo isso para o contexto maçônico. A maçonaria surgiu nesse contexto. E aí, este é o exercício mais difícil de você justificar para uma pessoa não escolarizada ou que frequentou a escola, mas a compreensão é negativa, você explicar para ela que a vida não é só um imediatismo consumista, o qual vivemos dos anos 90 para cá. As pessoas consolidam um modo de ser tão ignorante que coisas muito simples, que requer apenas leitura. Você leu a coleção Primeiros Passos? Você leu a coleção Vagalume? Você leu aquelas literaturas de Júlio Verne? Ou você acha que aquilo é coisa do demônio? Então, esta cultura religiosa da endemonização de tudo
ela deixa as pessoas extremamente rasas e sem compreensão de algo um pouquinho além dessa rasidão. Pois bem, eu ainda estou preparando a conversa para falar de que a cultura que se espera dentro da maçonaria não é nada de extraordinário. É algo de um polimento cultural que a humanidade sempre teve, que sempre foi restrito em função, por exemplo, da baixa escolaridade das pessoas. As pessoas têm receio ao grupo maçônico, em grande parte, exatamente por nós podemos verificar que a maçonaria apregoa uma ideia de estudo, de leitura, reflexão e meditação. A cultura vulgar, popular, ela é o imediatismo nas ideias. É um tipo de ideia, obviamente, mas é um tipo de ideia que rapidamente ela é movida pelo medo de que tudo é mal e você precisa maleficar, transformar, não existe maleficar, mas transformar tudo em coisa ruim. Isso será objeto de uma outra reflexão sobre antimaçonaria, mas é preciso então romper esse lugar comum e compreender que você faz parte de uma escola que gosta de conhecimento, que procura conhecimento, e que existe um mundo de saberes que justificam uma vida que não é uma vida de ver televisão, de frequentar a pelada apenas, ou de frequentar aquela denominação religiosa que você tem. Nós estamos falando em nomes filosóficos como Platão, que tem textos de 2.500 anos que chegam até nós. Então, é disso que nós estamos falando. Não tem nada de absurdo, extraordinário. E aqui, neste curso, que é aberto, inclusive, a pessoas não participantes, se elas tiverem a paciência, você saberá mais detalhes, mais questões sobre como é participar desse grupo e como não é participar deste grupo. É muito provável que eu tenha postado no próprio site AMF sobre, eu estou procurando exatamente nesse momento aqui, sobre o iluminismo, eu creio que já achei, e eu vou postar tanto o link para o texto que já existe aqui no blog e que você vai poder aí comentar. Ah, pois bem, aqui no próprio blog eu já tenho o texto. A resposta é 1700, a data é 1784. Eu tinha falado 1720, mas é um pouco para frente. Está todo o texto aqui, que é o principal, se as igrejas cristãs desejam fazer uma objeção à maçonaria enquanto essência, não enquanto um indivíduo maçom, que provavelmente é um indivíduo antiético, eles existem, tá? Não é um lugar de gente perfeita, mas se você, então, ler esse texto como um todo, que eu vou deixar o link aqui na página e vou postar o próprio texto, na verdade, eu vou deixar o link, porque aí você lê no contexto do blog, você vai compreender que, se há uma crítica, essa crítica é contra a ideia da nossa razão e o poder que a nossa razão pode ter em esclarecer o que está à nossa volta e explicar o que está à nossa volta. É claro que tivemos no movimento iluminista, é um assunto muito amplo, o chamado grande iluminismo, isso uma professora de Campinas alerta para isso, e o baixo iluminismo, do qual a maçonaria é herdeira, inclusive, que era um iluminismo não radical, era um iluminismo que, sim, a razão contribui muito para a vida humana, mas ela tem alguns limites.
o próprio Immanuel Kant tem uma obra que é extremamente referenciada na área do direito, e aqui também no blog tem comentários sobre a crítica do direito, por exemplo, e a crítica da razão pura e o direito, a filosofia do direito. O próprio Immanuel Kant, esse filósofo, ele escreve nessa obra, a Crítica da Razão Pura, os limites da razão. São 600, 800 páginas para dizer sobre isso. Ou seja, a crítica que se pode ser feita do cristianismo é que a razão não é bem isto, a razão não tem esse poder, que tem poder é o pastor, é o padre, é Jesus, e a razão não tem esse poder. Então, o iluminismo, o baixo iluminismo, até que considerava essa ideia. A razão contribui muito, mas ela tem limite, perfeito. Então, é este universo que você, enquanto aprendiz, precisa se preparar para entrar. Se você não entrar neste universo, você está perdendo seu tempo em participar deste grupo. Por quê? Se você entra num grupo social, de sociabilidade, no modelo antigo, antes das redes sociais, a ideia era você se colocar em vias de se transformar em uma pessoa que não é a pessoa que você é hoje. Voltando ao roteirinho aí, essa ideia, então, que o homem maçom deve se colocar em função, mobilizar todos os seus esforços no sentido de ser um super-homem. Esse tema também é muito polêmico e evoca o filósofo Nietzsche, que dá muito pano para manga, etc, etc. Mas a ideia de super-homem aqui, em resumo, sem mencionar o filósofo Nietzsche, essa ideia de super-homem é você se colocar na... Você entra no grupo, no estado, você deseja, depois de um tempo, se transformar enquanto pessoa, uma outra pessoa. Como que esse processo vai dar? Primeiro, você tem que querer. Segundo, você não pode ser obrigado. Porque se você for obrigado, você está passando por um processo de lavagem cerebral. E a ideia não é esta. A ideia é você passar por um processo de autoformação, porque é você que se decide. Não é bem a autoformação, pura e simplesmente, porque você estará em relação, em conexão com outras pessoas, sobretudo pessoas que já estão à frente na formação e que irão ser os seus tutores. Então, é importante considerar que se você é livre para permanecer ou ir embora. Mas você, nessa liberdade, se disporá, se disporá é boa, né? Você se colocará à disposição de escutar um companheiro de viagem, digamos assim, mais maduro, a ele digamos assim, lhe dar feedbacks que individualmente, sozinho, a gente não consegue. E muito mais do que um indivíduo, um grupo de indivíduos. E esta interação comunitária é a chave dessa transformação. Ela é uma interação que tem uma característica muito específica. Por exemplo, ela difere das igrejas. Dentro da maçonaria, não tem a cultura de ficar vigiando a vida dos outros. Todos nós, de modo muito humilde, estamos numa caminhada de autoformação, de autoconhecimento, e compartilhamos experiências, mas sem pensar que eu estou num estágio, enquanto domínio de mim mesmo, melhor do que aquele que está chegando. Isso é uma marca importantíssima, muito evidente deste grupo. Não existe um censor, um cuidador da vida alheia, aquela fofoqueira que fala mal de todo mundo, que basicamente é a cultura do senso comum. O senso comum, ele vê mal as coisas, ele faz conexões equivocadas entre essas coisas que ele viu mal, e por aí vira um balaio de gato, e por isso que, para essas pessoas,
a novela cumpre um papel importante, infelizmente. Continuando neste desafio, estar numa escola, então, de sabedoria é compreender que essa escola ela não é única, existem outras que parecem, que não recebem esse nome, mas são muito semelhantes. Então, a Igreja Católica, diferente de muitas igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais e essas aventuras aí contemporâneas. Então, diferente destas igrejas, a Igreja Católica ela tem uma vastidão de grupos e estruturas internas que comporta desde pessoas de uma cultura mais simples a pessoas que queiram sofisticar esta cultura. Então, nesse sentido, a cultura, a formação, por exemplo, que a Igreja Católica oferece aos indivíduos que desejam ser freiras, irmãos ou padre, esses espaços eles têm uma qualidade extraordinária. Então, o processo que se deseja que uma pessoa maçônica faça é semelhante àquilo que se chama nas congregações católicas e alguns grupos luteranos que eu conheço, em alguns grupos da Igreja Maranata que eu conheço, ela propicia uma estrutura material e uma estrutura de formação humana que seria desejada para esta iniciação do indivíduo que acaba de chegar no grupo maçônico. Aliás, existe uma semelhança muito grande entre a maçonaria e os vicentinos. A distinção que os vicentinos estão conectados estruturalmente à hierarquia da Igreja Católica. Mas existe toda uma estruturação de fraternidade, a origem francesa muito forte dos vicentinos e a origem de uma boa parte da maçonaria na cultura francesa, mas não só. Então, existe uma semelhança de grupo. Os vicentinos têm um conjunto de comportamentos que são muito idênticos aos maçons. Tem um processo de solidariedade ao qual, inclusive, os maçons devem aprender, copiar no bom sentido, de coisa boa, a gente precisa, né, poder replicar e fazer. E eu penso, por exemplo, em cidades pequenas de Minas Gerais, Conselheiro Pena, por exemplo, lá no leste de Minas, na qual os vicentinos têm um trabalho histórico ligado a um asilo de idosos, por exemplo. Tem uma campanha de alimentos que, se não me engano, continua existindo uma vez por mês. São trabalhos extraordinários. Trabalhos dos quais a maçonaria pode e deve também fazer parte, somar, contribuir. E são ambientes de formação humana muito parecidos. Eu dizia, então, que a Igreja Católica tem esses seminários, mas tem não só os seminários, tem outras estruturas que se assemelham ao que se deve esperar da maçonaria. E uma delas é exatamente a casa de formação, ou as casas de formação dos religiosos, assim se diz dentro do contexto católico. Você tem uma estrutura, você tem um lugar que pessoas moram, pessoas comem, tomam um banho, moram, estudam, rezam ou oram. Então, essa infraestrutura a maçonaria não tem, como também os vicentinos não têm, porque a proposta é que você continue na sua vida com sua família e, portanto, a estruturação se dá de uma outra forma. E é um desafio, porque quando você se desloca para um ambiente de vida religiosa, você passa a se dedicar 100% da sua vida a esse projeto. Digamos que a totalidade do seu dia, da sua semana, fica na perspectiva de você se formar, se enquadrar neste processo de formação humana, no caso cristã. No caso, mesmo dos vicentinos católicos, ou da maçonaria, ou do Lions Club, ou do Rotary Club, nós temos o desafio de sermos uma sociedade de formação humana, mas sem se apartar desta vida cotidiana.
pretende se levar uma vida normal enquanto vai se dedicando a isso. Então, esse é o desafio. E é um desafio muito grande, porque a vida cotidiana, em geral, ela tende a nos absorver muito mais e a nos retirar de qualquer possibilidade outra que não seja os afazeres do cotidiano. Mas não difere. Então, se você quer compreender o que é entrar numa escola de sabedoria, você pode acessar, visitar um seminário católico, entender a rotina daqueles indivíduos, para que aqueles indivíduos estudam, o que move aqueles indivíduos. O ideal seria que o indivíduo que entra neste grupo aqui específico, ele também pudesse fazer este compromisso pessoal em se colocar numa disposição de formação. É claro que muitos vão dizer, olha, uma vez por semana é o suficiente para você conseguir se formar. Em tese, vai ser um tempo muito mais lento, porém, é possível, de fato, fazer algum tipo de formação. Eu, pessoalmente, acho insuficiente, mas reconheço que há um tipo de formação. Enquanto dicas, e aí eu encerro essa parte mais geral, desse contexto, desse cenário que você precisa preparar para entrar de fato neste grupo, porque não adianta você entrar, mas tudo que você fazia antes continua sendo feito da mesma forma. Existem umas questões mais corriqueiras, assim, pontuais, que é preciso cuidar, porque senão você não entra. O primeiro é um local para você guardar as suas coisas referente a esse grupo, seja um livro que você faz aquisição, é importante, seja o curso que agora eu ofereço a vocês, que é uma coisa bem única no Brasil. Nós temos, por exemplo, uma especialização sendo feita, me parece que já fechou, na Universidade do Paraná. Nós temos outra sendo feita na Bahia, na cidade de Irecê, que depois eu ponho o link aqui, e foi o coordenador dessa experiência de Irecê, o professor doutor Madison Janer da Silva. Foi ele que me forneceu essa estrutura, a qual eu tenho utilizado aqui com vocês, para orientar as nossas conversas, dar sequência, é um roteiro muito interessante. Então, essas pós-graduações, na verdade, elas funcionam de um outro registro, de um outro jeito. Aqui nós estamos fazendo uma outra proposta. Então, são raros os cursos, não tem o caráter de interação como tem aqui, sempre aos domingos, às 20h a gente está disponível, eu deixo sempre aqui a sala online que vocês podem entrar para a gente conversar. Então, essa interação é importante, você escuta os áudios e depois pode fazer perguntas, a gente responde essas perguntas, é sempre interessante isso. Continuando aqui, a gente deu uma rápida paradinha para tomar uma água. Então, o cenário que você precisa organizar na sua casa é importante, né? Se você puder ter um quarto de estudos, seria o ideal. Aquela famosa garagem onde você guarda as ferramentas, se lá você puder organizar uma mesa de estudo, onde você guarda os seus livros ou onde você senta para escutar este áudio, e uma caneta na mão, na qual você faz anotações, elabora perguntas. Esse exercício de escrever com a própria mão, ele, em termos didáticos, eu sempre indico ele para os alunos de faculdade e digo que é muito importante esta interação. Nós ainda não temos uma tecnologia na qual nós conectamos, digamos assim, um fio entre o computador e a nossa cabeça para fazer a transposição do saber. O que nós temos como instrumento de mediação entre nós e estes meios é exatamente o ouvido, os olhos e todo o nosso corpo. Ele é uma fonte, digamos, de aprendizado.
Então, a interação com a caneta, enquanto escuta anotações, é importante para o aprendizado. Eu não tenho aqui, em termos científicos, uma teoria na ponta da língua para explicar, mas no nosso livro Estética e Educação, exatamente, a gente tenta desenvolver, no nosso curso de mestrado em filosofia, esta reflexão. Não é só pela percepção auditiva que nós construímos todo o nosso conhecimento. Existe um conjunto. Então, esse conjunto ele é traduzido nisso que eu estou dizendo. Um local específico para você se formar, se organizar, guardar suas anotações, seus paramentos maçônicos, é muito importante. E aí sabemos, claro, de muitas pessoas que não têm esse espaço, né? Quando nós falamos de educação no Brasil, nós temos números chocantes. A quantidade de pessoas, por exemplo, que tem curso superior no Brasil ainda é muito baixa. A quantidade de pessoas que são consideradas analfabetas funcionais, ou seja, elas sabem ler placa de ônibus, de rua, escreve o próprio nome, mas, por exemplo, não consegue escrever uma redação, interpretar um texto de jornal, não estou dizendo um texto já acadêmico. Estas pessoas são consideradas analfabetas funcionais. Então, posto este desafio monumental da cultura brasileira, é possível que muitos irmãos, que muitos membros da maçonaria não tenham na sua residência, na sua casa, um espaço de dedicação exclusiva. Então, resta aí a proposta, o desafio de criar este espaço, mesmo que aparentemente ele seja impossível. Se você não conseguir estruturar este lugar, talvez não seja onde você mora, mas numa biblioteca pública, na qual você vai ter que escutar este áudio de ouvido, com um fone de ouvido, você vai ter que levar a sua bolsa, na qual você guarda os seus materiais, fazer suas anotações, e no final guarda dentro. Mas este ritual que rompe a vida sua tradicional e cria uma espécie de momento extraordinário, ele é fundamental. Porque você precisa meditar. E para você meditar, você precisa, além do espaço habitual da loja, ele também serve para isso, mas você precisa conseguir fazer isso na sua vida. Se você não conseguir meditar o que você escuta, eu sinto muito em te dizer que você não vai aprender nada deste grupo. Às vezes a gente observa, poxa, mas como fulano sabe tanto assuntos assim? Ora, é porque nesse processo de meditação é como que nós ficamos pensando numa dada ideia durante um certo tempo. E desta forma nós vamos absorvendo isso como conhecimento próprio. E por isso, quando vamos falar sobre esse tema, temos essa condição de poder mobilizar e falar e lembrar vários assuntos. O truque, a chave, é essa condição aí inicial. Para finalizar, a condição mais apropriada é você ter na sua casa, no seu escritório, um espaço exclusivo para você estudar. Não só estudar sobre maçonaria, mas estudar sobre a sua profissão. Para você ler um jornal, para você fazer anotações. Então, ter este hábito, que aparentemente é corriqueiro para quem é professor, porque faz parte da minha profissão e da nossa profissão de professor. Temos que ler, escrever, corrigir trabalhos, então a gente já tem naturalmente, nos espaços que nós moramos, um canto no qual ficam todas as nossas coisas, que basicamente são livros, computador, máquina de escrever, caderno e etc. Esta é a estratégia inicial para você compreender o que é uma escola de sabedoria. Em resumo, eu faço aqui uma recapitulação. Você ouviu hoje que a escola maçonaria é uma escola de sabedoria, ela não é algo extraordinário.
temos uma noção muito boa dela nos livros de história da escola normal, livros de história que falam de movimentos culturais como o iluminismo, o romantismo. São duas chaves de informações históricas totalmente acessível a todas as pessoas, que descreve muito bem o que é esse gosto, essa valorização da pessoa humana, esta aposta que nós, como pessoas humanas, somos portadores de condições maravilhosas e que nós precisamos nos educarmos. E, para isto, nós precisamos nos congregarmos com outras pessoas que também estão motivadas por essas ideias. Então, este é o espírito que perpassa a maçonaria, e ele é sobre o iluminismo, e tem aqui abaixo deste áudio, no contexto do site AMF, que é exatamente, tem o link que indica exatamente, eu vou deixar o link e o próprio texto, que indica o que é o iluminismo, na sua essência filosófica, escrito pelo filósofo Immanuel Kant. Pois bem, você terá que se diferenciar, ainda em resumo, fazendo aqui a conclusão, você terá que se diferenciar desse senso comum muito raso, que procura satanizar tudo. Na maçonaria é só uma coisa de acúmulo de cultura, a gente chama de cultura universal, de polimento enquanto cultura, é só isto. E o resto é mentira. O segredo da maçonaria é livros, você tem que ler, você tem que saber escrever, você tem que saber interpretar texto. Este é o segredo cabeludo. Para quem gosta de demonizar e satanizar, essa pessoa, em geral, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe interpretar. Então, você terá que, e vai perceber isso, e precisa ficar muito tranquilo em relação a isso. E saber que você vai se diferenciar da maioria por causa disso. Não porque você é melhor, excepcional, mas porque você tem o gosto pelos estudos. A última relembrança, o último tópico, é exatamente que você precisa criar na sua rotina semanal, um momento que você possa estudar. Além de uma noite que você vai para a sua loja, você precisa criar, eu tenho dito que aos domingos à noite a gente faz aqui a conversa ao vivo, no próprio site, às 8 horas da noite, um momento oportuno de trocar ideias, falar um pouco do assunto. Mas se você puder ter um outro momento, ou mesmo este momento, domingo à noite, não precisa ouvir a nossa conversa, mas pegue, vá ler sozinho, vá rever o manual. Você precisa de criar, e eu estou falando do mínimo. É possível que você faça isso muito mais, e na minha época eu fiz muito mais do que isso. Estou falando do mínimo do mínimo. O espacinho, uma bolsa, se você não tem um escritório em casa, uma mesa onde você coloca seus livros, uma bolsa para você guardar suas coisas. E todas as coisas relacionadas à maçonaria ficam ali. Quando você escuta este áudio, você anote, faça comentários, levante questões, que depois você leve a questão para um outro membro da sua loja e faça a pergunta para ele, mas você precisa, na sua rotina semanal, abrir um pouco mais de espaço para a maçonaria. Além uma vez que você vai na loja, você precisa ter um espaço, além deste, para elaborar os seus trabalhos, ler e meditar, refletir. Sem esta estrutura básica, eu sinto muito em te dizer que você vai estar perdendo o seu tempo. E o conhecimento, ele não tem uma outra forma de ser adquirido se não for desta forma. Este grupo é uma escola de sabedoria. Conclusão, se você não tiver tempo para cultivar essa sabedoria, você não cultiva a sabedoria. Não cultivando, você não usufrui o conhecimento. É como se você entrasse num curso de direito, não estudasse, esperando virar advogado. É claro que você não vai virar advogado,
e você precisa, para usufruir depois a condição de advogado, você precisa estudar, compreender, entender, ser, como diz no interior, um crânio naquele assunto, para você poder depois atuar como sendo um especialista naquele assunto. Pois bem, é a mesma coisa neste grupo, não tem diferença nenhuma, não é nada de extraordinário, é exatamente isso. Enfim, finalizei esta aula de hoje, muito obrigado pela audiência. Sempre chamo vocês aqui já nas propagandas, nos avisos paroquiais. Convido vocês sempre a escutar nossa transmissão ao vivo no domingo, às 8 horas da noite, feita sempre pelo endereço que eu sempre coloco aqui abaixo. É um recurso que eu uso para fazer transmissão ao vivo, no qual você pode acessar o link e participar no chat, fazendo inclusive perguntas. É um momento para você levar pequenas dúvidas e nós desenvolvemos reflexões sobre essas dúvidas. Estas conversas têm acontecido e em breve eu aprendi recente não só fazê-las, mas deixá-las gravadas, que é o que eu vou fazer já no próximo domingo. Fique muito à vontade para ler todo o material do site. Esta formação ela está sendo apresentada numa ordem e você sempre terá acesso a esta ordem. E sugiro que você siga ela exatamente para ir de passo em passo e conseguir subir esta escada de degrau em degrau e não atropelar o processo. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.